Conforme acordo das lideranças, projeto de lei que altera a lei da área azul, o prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do parágrafo 6º e 7º do artigo 10 da Lei 4.138, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo controlado pago nas vias públicas municipais, denominado Área Azul, passando a constar. Artigo 10, parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 60 minutos, contados da emissão do aviso para recolhimento da tarifa referente ao período, sem o competente recolhimento, terá o usuário até às 12 horas do dia útil seguinte para regularizar sua situação junto à empresa, órgão responsável pelo gerenciamento e controle do estacionamento rotativo, devendo fazê-lo mediante pagamento referente a 2 vezes o valor da menor fração do estacionamento por cada período irregular. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de regularização disposto no parágrafo 6º, poderá o usuário, dentro do prazo de 7 dias úteis, a contar da ocorrência da infração, regularizar sua situação junto à empresa, órgão responsável pelo gerenciamento e controle do estabelecimento rotativo, mediante pagamento referente a 5 vezes o valor da menor fração de estacionamento por cada período irregular. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2019. Jean Daniel dos Santos Pirola, vereador. André Rezende, vereador. Paulo Rodrigues Sestrem, vereador. Claudemir Duarte, vereador. Sebastião Ifes, vereador. E Cleito Luiz Biltebrum, vereador. As comissões emitiram o seguinte parecer. Comissão Conjunta, Comissão de Constituição e Serviços Públicos. Considerando do projeto de lei análise pelas comissões em conjunto na forma do artigo 76, inciso 10 do Regimento Interno, o projeto em questão visa alterar a redação dos parágrafos 6º e 7º do artigo 10 da Lei 4.138, de 11 de julho de 2018, que dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo controlado, pago nas vias públicas municipais, denominado Área Azul. Referida alteração se mostrou necessária, conforme justificativa do projeto, em virtude da necessidade de um abrandamento na cobrança das irregularidades do estacionamento rotativo, durante o período de adaptação dos usuários à nova metodologia do sistema. Deste modo, por ser matéria de interesse local, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na proposta apresentada, razão pela qual opinamos pela regularidade do projeto, estando apto para deliberação do plenário da Casa. Jean Daniel dos Santos, relator. André Rezende, membro. Leonardo Schmitz, membro. Paulo Rodrigues Sestrem, membro. Cleito Bittelbrum, membro. E Marcos Deichmann, membro. Como está em discussão e votação única, porque está subscrito por mais de 5 vereadores. Com a palavra o vereador André Rezende. Boa noite, presidente. Boa noite à mesa, aos vereadores aqui presentes, à imprensa, ao público aqui presente também, aos colaboradores da casa e às pessoas que nos assistem, nos ouvem em suas casas, em seus trabalhos. Presidente, na última sessão, esse vereador colocou esse tema um pouco mais em ascensão aqui na nossa cidade, apesar que já tinha uma discussão positiva nas redes sociais, por meio da nossa imprensa aqui do nosso município, e foi até por um órgão da imprensa que me chamou a atenção essa questão da área azul aqui no nosso município, mais especificamente na questão dos 15 minutos de tolerância.
E naquele momento eu me coloquei contrário a essa retirada, digamos assim, de um direito que o nosso cidadão já tinha aqui na área central. E depois aquela minha fala causou assim não foi esse o meu interesse na fala, na verdade, não gostaria que fosse uma questão para polemizar, mas acabou tomando uma força um pouco maior, digamos assim. E outros vereadores também, naquele momento, se colocaram favorável a essa questão de discussão de valores e principalmente na questão da tolerância dos 15 minutos aqui no nosso município. Eu, assim como os outros vereadores, enfim, a Câmara Municipal, naquele momento, naquela semana, foi procurada de forma oficial pela entidade, o CDL, e na parte da manhã do dia de ontem, nós tivemos uma reunião com o presidente Fabrício Zen e toda a diretoria da CDL, assim como alguns vereadores aqui da nossa Câmara também. E, presidente, claro que nós vamos votar daqui a pouco aqui na Câmara algumas mudanças, mas o que me causa muita felicidade é que a Câmara Municipal ela tem uma força positiva, isso é muito importante, a população vai nas redes sociais, vem individualmente para cada vereador reivindicar várias situações aqui do nosso município, e esse é um dever e uma obrigação de nós, vereadores, vir até a tribuna fazer a defesa da nossa sociedade. Nessa questão da área azul. Eu gostaria de parabenizar o CDL, pelo presidente Fabrício Zen, que nos chamou lá para trocar ideias, ouvir sugestões e realmente dar esse passo atrás e entender que realmente teria que dar essa tolerância de 15 minutos a nosso município. Então, nós ficamos muito felizes, enfim, a Câmara Municipal, eu acho que a sociedade realmente tem esse direito de manter esses 15 minutos e nós, como vereador, é importante, como sempre o Tuta fala aqui, que esse momento é muito bom, tá na Câmara e podendo atuar e realmente ser respaldado por uma entidade como o CDL, que realmente avançou na questão democrática de entender, de conversar, de dialogar e ver que realmente eles estavam nessa situação errado. Contrapartida, presidente, eu entendo que a área azul é fundamental para o nosso município, principalmente na área central, para o comércio, os lojistas e também para a nossa população. O vereador Dr. Lima me lembrou há pouco, até para colocar aqui também, que o nosso município tem 75 mil veículos de carros, depois tem motos, enfim, e nós só temos 750 vagas aproximadamente na área central. Então, todos os 75 mil veículos, 70 mil carros, têm o direito também de estacionar na área central. Então, se não tiver área azul, se não tiver essa rotatividade de ter que cada 2 horas mudar de local e pagar R$1 quem for cadastrado, realmente seria insuportável o comércio local ter uma venda mais expressiva. Porque muitos funcionários de cada loja, pessoas que trabalham mais próximo ao centro, iriam estacionar à frente de cada loja às 7h30, 8 horas da manhã, e iriam tirar o carro às 6h30, 7 horas da noite, e não ia ter essa rotatividade. Então, a nossa sociedade tem que entender que é importante. Essa parceria que tem esse convênio com o CDL é importante, deixando claro que quem fizer o cadastro é apenas R$1 por hora. Então, e nós participamos da reunião, vimos os contratempos, vimos os prós e os contras, e entendemos realmente que o CDL nessa questão tem razão. E os valores cobrados, que vai ser agora refeito algumas situações, é um dos mais baratos do nosso estado ou até do Brasil. Então, acho que quem fizer o cadastro, agora vai ser feito algumas campanhas, vai ter um time para a população entender um pouco melhor como funciona. Então, para o pessoal fazer o cadastro, e quem chegar lá tem os 15 minutos, que eu acho que é de direito, conforme nós defendemos aqui na tribuna. E enfim, eu acho que
que sempre que nós temos uma boa conversa, quando nós vamos com um diálogo, tudo se entende. Então, nós estamos muito felizes por essa questão do CDL realmente abraçar a Câmara, abraçar a sociedade, abraçar a nossa população e dar esse voto de confiança para a nossa população. Concedo a parte, vereador Tuta. Obrigado pela parte, vereador André. E parabenizar Vossa Excelência desde a primeira fala de Vossa Excelência, sempre foi uma fala, sempre no intuito de querer agregar e a gente poder chegar onde chegou, né? Que foi toda essa conversa, junto com o CDL, a Câmara de Vereadores, que teve também a sua contribuição nesse processo todo. Então, para saber como vereador é importante, né? Vossa Excelência, eu acho que foi, talvez, vamos se colocar aqui, o primeiro que trouxe esse assunto, e depois o resto também foi cobrado, e junto, né? Fomos lá e chegamos àquela situação de que às vezes as pessoas dizem, a Câmara estão lá só brigando. Não, olha só, a gente conversou com todas as entidades e podemos hoje também, a Câmara poder apresentar a sua parcela de contribuição que a gente está dando para a nossa população brusquense. Tá? Então, mais uma vez, parabéns a Vossa Excelência, que desde o começo foi uma fala muito tranquila e sempre no intuito de ajudar. Isso aí foi bem visível para todos. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Tuta. Realmente, vereador, eu acho que essa é a nossa função, né? De estar aqui, além de legislar, fiscalizar, trazer as informações, debater, reivindicar, né, que o assunto às vezes fica um pouco mais forte na comunidade, né, e aqui também ninguém quer ser o pai da criança, ou também querer levar o bônus do negócio, é esse, né, tanto que o assunto já estava nas redes sociais, pela nossa imprensa, e, enfim, e aí quando realmente esse assunto veio à tona aqui na Câmara Municipal, ele ficou um pouco mais forte. E todos os vereadores estão junto nesse processo. Alguns conseguiram participar das reuniões ontem de manhã e hoje de manhã no CDL com a diretoria, outros por questões profissionais não puderam estar lá no momento, mas eu não tenho dúvidas que todos os 15 vereadores têm o mesmo pensamento, defender a nossa sociedade e tentar sempre melhorar as coisas do nosso município e nunca criticando também a questão da prefeitura, né, e o CDL, que faz um trabalho exemplar para o nosso comércio e lojistas, né, mas nós temos esse direito, nós temos esse dever e obrigação de vir aqui e defender a nossa sociedade, assim como o CDL defende os lojistas, né? Eu acho que nós não podemos ter medo ou temer. Eu acho que nós temos que, com uma forma muito respeitosa, trazer informação, reivindicar, se precisar, como nós fizemos, ir lá conversar. Naquele momento que eu vim aqui na Câmara na terça-feira passada, infelizmente, o assunto já estava muito, o tema já estava assim nas redes sociais e não deu para nós marcarmos uma reunião com o CDL e antes de vir na tribuna conversar com ele, senão assim eu faria, né? Mas, como eu estava escrito e naquele momento eu achei interessante, eu coloquei aqui na tribuna e fico feliz que o final, a princípio, está sendo feliz. E deixar bem claro também para a nossa sociedade que os valores cobrados não é os vereadores que decidem, né? A Câmara está aqui para auxiliar, para fiscalizar, mas quem realmente define se vai cobrar R$1, R$2 ou R$5 é o convênio. Nós estamos aqui para reivindicar, para defender o cidadão, para conversar com o CDL, né, e ver de uma forma correta e coerente, né, porque eles também têm custos lá. Então, eu acho que foi uma conversa positiva e com o apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal e principalmente da nossa sociedade, onde tem uma voz e uma força muito grande pelas redes sociais, pelo celular, enfim, conseguiu fazer esse movimento e conseguimos voltar com os 15 minutos, né, que nós vamos votar aqui ainda. Com a palavra o vereador Jean Daniel dos Santos Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero agradecer, presidente, pela reunião que nós tivemos das lideranças antes de iniciar a sessão e agradecer as lideranças também que acataram o nosso pedido para que fosse colocado em pauta no mesmo dia da leitura a discussão e votação do presente projeto de lei.
É um projeto bem simples, na verdade o projeto em si é bem simples, mas que ele tem uma mudança fundamental para a aplicação da área azul na parte central. Eu vou falar rapidinho aqui a mudança. A mudança fica da seguinte forma: a lei anterior, né, a lei que está em vigor hoje, ela trazia que a pessoa que não pagava a hora de R$1, se ela não tivesse o crédito no aplicativo, ou não tivesse a menina ali, ou um ponto de venda para pagar naquele exato momento, ela tinha que pagar vezes 5. E se passasse 24 horas, era pagamento vezes 10. Então, se é R$1 a hora, vezes 5 é R$5. A pessoa deixou 1 hora e 2 minutos, está pagando R$2. Se ele não tem crédito no aplicativo, ou não tem a loja ali para pagar no exato momento, ele vai pagar vezes 5. 2 vezes 5, R$10. Então, nós recebemos várias reclamações da nossa comunidade, que realmente deixou o veículo durante 1 hora e 5, 1 hora e 10, e quando voltou tinha um bilhetinho de R$10. Tinha por quê? Primeiro, talvez, faltou um pouco de informação à comunidade, para que pudesse baixar o aplicativo, que é um aplicativo simples. Hoje, dificilmente, as pessoas não têm um celular. E um celular com aplicativo, ele consegue vários veículos. Por exemplo, o aplicativo que eu tenho no meu celular, eu tenho 3 veículos cadastrados. Eu tenho o meu, da minha esposa e o da minha cunhada. Está os 3 no mesmo aplicativo. Então, se nós estacionamos no centro, cada hora que dá, a monitora baixa esse R$1 do aplicativo. Eu coloquei R$20 no meu de crédito no aplicativo, fazem 3 semanas, eu ainda tenho R$14. Ou seja, e olha que eu ando bastante no centro, eu estaciono bastante no centro. Né? Então nós fizemos essa modificação agora para a seguinte forma. Em vez de a pessoa que não encontrou a monitora, que ainda não baixou o aplicativo, ou que não tem o ponto de venda específico ali no ato, ela vai pagar 2 vezes o valor inicial até as 12 horas do dia seguinte. Ou seja, vai dar um tempo maior para que a pessoa realmente possa buscar os pontos de venda, as monitoras ou pagamento pelo aplicativo, pagando R$2 a hora, isso estou falando a multa, mas o estacionamento é R$1, desde que você pague e esteja devidamente credenciado. Após as 12 horas do dia seguinte, aí é o parágrafo 7º do artigo 10º que a gente está mudando, é a segunda mudança. Anteriormente era vezes 10 o valor da aplicação mínima. Nós mudamos agora então vezes 5. Então aqueles R$5 que eu já pagava imediato, eu só vou pagar 24 horas depois, se eu realmente deixei de buscar, deixei de cumprir o meu papel de cidadão. Por que eu digo isso, senhor presidente? Essas são as modificações que cabem à Câmara, né? Por exemplo, no acordo que nós fizemos com o CDL nessa conversa, como o decreto do prefeito dizia que não existia mais tempo, né, ou seja, a pessoa estacionava e já começava a pagar, então houve a modificação para voltar os 15 minutos. Então, esse 15 minutos de tolerância, na verdade não são 15, é 15 minutos a partir do momento que a monitora colocou o bilhetinho lá no vidro. Então, isso pode levar 25, 30, 35, depende do tempo que a monitora vai passar. Então, nós temos hoje em Brusque 720 vagas, senhor presidente, e tem 10 monitoras trabalhando na parte central. Então, cada monitora tem que cuidar, no mínimo, de 72 vagas. Dificilmente, em 15 minutos, ela consegue passar nas 72 vagas para fazer, né, essa verificação. Então, esse tempo de 15 minutos, a gente estima que vai ser entre 22 e 25 minutos, é um tempo estimado, e que é um tempo suficiente para a pessoa entrar na loja assim, pagar a sua conta, sair. Talvez no banco não, isso eu concordo, né? Mas ir numa farmácia, entregar um documento e comprar um pão, como as pessoas estavam reclamando, né? Enfim. Mas o que nós temos que falar, senhor presidente, é a questão moral da presente lei, não a questão legal. A questão legal é simples. Mas nós temos que entender também que nós vivemos numa cidade de médio a grande porte. Nós não vivemos mais numa cidade colonial. Nós temos que entender que Brusque tem 75 mil automóveis, não estou falando de motos, estou falando de automóveis cadastrados no nosso município. Fora os veículos que são de fora, placas de outras cidades. Se nós estamos falando de 75 mil veículos para 720 vagas na área central, como não organizar isso? Nós somos obrigados a organizar isso. Imaginem 1.500 veículos.
1.500 veículos se dirigindo ao mesmo tempo para a área central de Brusque. Vão estacionar onde? Se não tiver uma organização, se não tem área azul, como disse o vereador André Resini, os próprios funcionários das lojas vão chegar às 7 horas, estacionar nas vagas e vão embora depois que fecha o comércio. E quem vai na área central e procura o comércio vai estacionar onde? Aí vai colocar no estacionamento privado, vai pagar R$ 3,00, R$ 4,00 a hora. Então, assim, nós temos que também olhar a parte geral, olhar essa coletividade. Nós não podemos pensar só em nós. Quando nós vamos no shopping, nós pagamos R$ 8,00 a hora e não reclamamos. Vai para uma outra cidade do tamanho de Brusque ou maior para ver quanto custa. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando vamos para Itajaí? Eu vou procurar o parquímetro, eu vou procurar uma monitora, ou eu vou ver um local que vende a hora, porque eu sei que ali eu tenho que pagar. Quando eu vou a Blumenau, quando eu vou a Florianópolis. Agora eu pergunto, vocês já viram a comodidade que é estacionar no centro de Blumenau? A comodidade que é estacionar no centro de Florianópolis? Acha uma vaga só, eu quero que alguém ache. Cada vez que eu vou a Blumenau, eu tenho que colocar no estacionamento privado, porque eu não consigo achar vaga no centro de Blumenau. Cada vez que eu vou a Florianópolis, eu sou obrigado a colocar nos estacionamentos privados, porque eu não encontro uma vaga de estacionamento na área central. Primeiro, porque não tem vaga de estacionamento. E as poucas que tem, estão sempre cheias e pagando. E no nosso centro, nós temos 720 vagas de estacionamento na área azul. Então, nós temos muitas vagas de estacionamento. Porém, nós temos 75 mil veículos. E que, se não for organizado, infelizmente, vira uma bagunça, vira uma baderna. Quando nós começamos a discutir aqui, senhor presidente, na legislatura passada, foi uma reivindicação deste vereador, fazer a pintura das vagas no centro. Ou seja, só dividir as vagas. Por quê? Porque tinha motoristas e motoristas. Tem aquele motorista que não tem um senso de coletividade, que estacionava o carro todo atravessado e, em vez de 3 vagas, tinha uma. Então, hoje, o centro está devidamente dividido, pintado, com o número da sua vaga específica, e aquele que coloca o carro em 2 vagas, paga 2 vezes. E, infelizmente, acontece muito, vereador Marcos. Mas só teve essas modificações porque a Câmara de Vereadores assim cobrou. Porque se nós não tivéssemos cobrado na época, talvez nem pintura, nem vaga, talvez teria hoje 400 vagas no centro. Porque bastava o cara estacionar atravessado, matava 2. E, infelizmente, nós ainda vemos esse tipo de atitude no centro da cidade. Então, senhor presidente, nós temos que também falar dessa forma, porque não adianta a gente defender só aquele que vem te bater. Ah, porque isso é um roubo, a prefeitura está roubando o quê? Acha que a prefeitura está tendo lucro de R$1 por hora em 720 vagas? Quanto custa o salário das monitoras? Quanto custa as placas? Quanto custa as pinturas? Então vamos fazer o seguinte, não querem que o CDL cobre R$1? A prefeitura então que tire do CDL e abra a licitação. Obrigatoriamente, alguém tem que ir, não existe mais almoço de graça. Alguém paga a conta? Vamos ver quanto vai custar a licitação. Eu aposto que vai ser 3 vezes mais o valor que está sendo cobrado hoje, no mínimo. E lembrando, licitação é preço mínimo. Então vamos ver quanto nós pagamos a hora em Blumenau. 2. Itajaí, 2. Florianópolis, 3. Brusque é 1. E mesmo assim a gente ouve ainda a população, alguns. Porque eu falei com muita gente que agradeceu, por exemplo, que colocaram área azul lá no estacionamento da Policlínica. Que as pessoas chegavam às 7 horas, estacionavam e tiravam o carro às 10. E o cidadão que ia buscar o remédio não tinha onde deixar o carro. Então nós temos que pensar na parte coletiva, senhor presidente, e deixar essa parte individualista, mesquinha, sabe? E pensar que a nossa cidade hoje é uma cidade grande. Grande. E para ser grande nós temos que pensar grande. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Marcos Deichmann. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público que nos prestigia aqui, cumprimentar o
Sr. Silvio Bertolini, presidente do Patriota hoje, está presente na sessão, a imprensa. Eu até não ia me pronunciar a respeito do projeto, mas eu não pude estar presente nas duas reuniões que foram feitas no período da manhã, até porque de manhã eu estou empenhado no Hospital Zambuja, mas ontem à tarde eu estive lá no CDL, conversando também com o Claudemir, a respeito, tirando dúvidas também para poder ter um parecer. Essa questão do estacionamento rotativo, como disse o vereador Pirola, é extremamente necessário para a nossa cidade. Não adianta dizer que isso não pode, que não é para ter na cidade, que não tem que ficar pagando estacionamento público e tudo mais. Só que se liberar, era a vontade do CDL, deixar 2 meses liberado o estacionamento sem cobrar, só para ver o que a população ia dizer também. Porque daí ia ficar todo mundo ali, quem era funcionário das lojas, deixa o estacionamento, ninguém vai poder estacionar. Aí vão ter que pagar o estacionamento privativo, obrigatoriamente. Então, eu acho que é extremamente necessário. Essa discussão do estacionamento rotativo já vem desde o início do mandato, na época até esteve o Michel Belli, que estava à frente, tivemos essa discussão, já fizemos várias reuniões para fazer a modificação dessa lei, para fazer alterações, inclusive da pintura, que não tinha antes, e infelizmente, mesmo tendo a pintura, ainda tem aquele motorista que ocupa ainda a outra vaga, quase 2 que não dá para entrar outro carro, mas infelizmente isso é uma questão cultural que eu acho que vai demorar ainda, porque cada um pensa em resolver o seu problema, o outro que se vire para resolver o dele. Essa questão do estacionamento hoje, rotativo, que existe dentro da policlínica e da biblioteca, eu acho válido. Eu até estava conversando com o vereador já a respeito das pessoas que utilizam o serviço de saúde. Vamos supor, vai consultar na policlínica, às vezes demora 2 horas, 3 horas, fica lá, obrigatoriamente vai pagar. Só que aí pensamos, será que não existe um meio de se fazer um estacionamento, digamos, uma pessoa vai lá, ela recebe o ticket do CDL, do Área Azul, e se ela foi feito o atendimento ali, ela recebe um carimbo de isenção. Só que daí eu pergunto, será que só as pessoas ou até uma dessas, até os próprios funcionários vão botar ali, pegar o carimbo de isenção e vai ficar o carro o dia todo ali? Então é difícil você tentar resolver o problema para todo mundo, porque sempre vai ter aquele que vai querer se beneficiar e não vai pensar no próximo ali que está precisando. Então, temos que deixar dessa forma aí. Eu só queria ressaltar que com essa mudança que teve, eu fiquei até... Não é de se admirar, mas infelizmente ainda existe esse tipo de atitude, que quando você vai no estabelecimento, isso acontece às vezes no hospital ou em qualquer outro lugar, a pessoa que está ali na frente cumprindo ordens é a que leva a pancada. Ela é empregada, ela tem regras a seguir, ela é instruída a fazer aquele trabalho. O que aconteceu em algumas situações, com essa mudança da Área Azul, foi de que as monitoras, quando iam fazer a cobrança, o cidadão diga, tá, mas esses R$5, R$10 é o teu programa junto? Você faz o programa junto com esses R$10? Gente... acho que um pouco de respeito, se quiser reclamar, vai lá na entidade direta e faça. Agora as monitoras não têm culpa disso, agora chamar indiretamente a monitora vamos dizer, de prostituta, peraí. Eu acho que tudo tem limite. Se ela recebeu o treinamento e por lei foi determinado aquilo ali, ela vai ter que fazer aquilo ali. Ou então aconteceu do cidadão, quando viu, e isso aconteceu, tentou atropelar a monitora. Isso foi essa semana passada, se não me engano. Isso são relatos lá de dentro, quando eu fui lá conversar, de que a moça colocou o ticket e foi cobrar, o cidadão, não contente, quando a monitora foi atravessar a rua, tocou o carro em cima dela, sorte que ela conseguiu desviar. Então são comportamentos assim inaceitáveis. Eu acho que se tem alguma coisa, vem aqui como fizeram, reclamaram com os vereadores, é um absurdo, vamos rever a situação, vai no CDL, vai na prefeitura que tem o convênio, mas não xingar ou chamar de qualquer coisa as pessoas que estão ali trabalhando debaixo do sol, debaixo do sol, a pé, às vezes com chuva, pega chuva,
E aí tem que se passar por esse tipo de situação. Concedo a parte, vereador Paulinho. Obrigado, vereador Marcos. Eu ia até usar a tribuna, mas nem vou, porque tanto o vereador Marcos como o vereador André Pirola, acho que relataram exatamente o que vinha acontecendo. Perante essa fala do vereador, eu quero parabenizar e só acrescentar uma coisinha no que foi falado, até foi solicitado também pela população, e o vereador lembrou, também da questão do pessoal que atende lá na rua e do pessoal que atende para regularizar. Nós solicitamos também que fossem feita uma parceria com as lojas para aumentar os pontos de venda também. Foi lembrado lá. E também essas pessoas, às vezes, sofrem tipos de agressões verbais, enfim, porque estão indo lá pagar uma coisa que elas só estão sendo orientadas, né? Mas parabéns pelo tema. Até uma monitora solicitou que a gente pudesse fazer essa fala aqui. E o vereador representou ela muito bem. Obrigado, vereador. Já passa a palavra ao vereador Ivan Martins. Alô. Obrigado, vereador, pela parte. Também vou me manifestar aqui de uma parte que já o que eu queria dizer também já foi dito tudo aí na tribuna, mas dizer que Vossa Excelência tem razão quando fala aí das críticas, né, que se faz às monitoras, que na verdade não tem culpa, né, estão cumprindo a sua função, o seu papel. Mas eu quero dizer também, vereador, que eu ouvi algumas críticas, né, com respeito ao tempo, aos 15 minutos que foi retirado. Como se nós, vereadores, tivéssemos participado disso, né, e que nós tínhamos tirado isso aí. Então, nós também éramos culpados na concepção de algumas pessoas. E é bom deixar claro que a lei que foi aprovada, ela é regulamentada pelo Executivo, né? Ele é regulamentado pelo Executivo e esses minutos, na verdade, foram retirados pelo Executivo. Por isso eu queria deixar claro. Obrigado, vereador Ivan. Com certeza, assim como foi falado dos valores, né? Não é a Câmara que estipula valores, e sim por decreto, né, ou pelo convênio que é feito lá. Então fica aqui só essa manifestação, né, favorável ao projeto, com certeza. Também eu acho que tem que ter uma tolerância, não chegar cobrando. Então, se foi colocado também as planilhas de gastos hoje, de custos e de arrecadação que o CDL tem, e o prejuízo ainda ocorre, né? O último acho que foi de R$10 mil, não sei se foi mensal ou anual, 5 mil por mês, né? Então, de arrecadação e de custo. É ruim também isso. Então, por isso que se pensou na retirada do tempo. Então, se colocasse o tempo, teria que se aumentar a tarifa. Mas aí também ia gerar outra discussão. Então, se colocou novamente o tempo e vamos analisar para ver como é que vai ficar. Como foi comentado aqui sobre a Ferrarec, não adianta você trabalhar com uma empresa que dá prejuízo também, né? Quem é que vai pagar o pato, né? Dá no mesmo. Então, vai ser feito outro teste e lá na frente, com certeza, se as outras cidades já aderiram a valores maiores, daqui a pouco o Brusque vai ter que aderir também. Infelizmente, vai doer no bolso, mas é uma solução. No prejuízo não dá para trabalhar. Tá? Mas a manifestação principal é que as pessoas, pelo menos, tenham respeito às monitoras, às lojas ali que fazem a cobrança. Eu acredito, Paulinho, que eu acho que foi comentado que eles iam abrir mais 30 pontos de vendas nas lojas, né? Então, foi solicitado, então, para facilitar até essa questão. Mas que as pessoas, se tem alguma coisa para reclamar em relação ao aplicativo, que vá até o CDL diretamente. Fale com o responsável, vá à prefeitura, mas não que batam de frente com a monitora que está ali só cumprindo ordens, ou até o pessoal da loja que abriu o ponto para poder facilitar o trabalho, que não tem nada a ver com o peixe. Né? Mas as pessoas, às vezes, quando é para ir lá, não vão. Aí ficam com medo. Mas no pobre coitado que está ali trabalhando é mais fácil xingar. Então, seria isso, senhor presidente, e vou votar favorável ao projeto com certeza. Obrigado. Continua em discussão, com a palavra o doutor Lima. Vereadores, pessoas da imprensa, pessoas aqui presentes, ouvintes. Não vou acrescentar nada ao que já foi dito, só queria, assim, na minha opinião, a parte mais importante do que aconteceu com esse evento é exatamente o que a gente está colocando aqui hoje. Que a manifestação do vereador André suscitou uma discussão saudável, madura, e que trouxe para essa decisão, onde demonstra que essas entidades estão aqui para prestar trabalho à sociedade.
tanto nós vereadores que não temos o poder, como algumas pessoas pensam que tem, ou às vezes a população pensa que nós temos a autoridade delegada pelo voto para fazer a defesa da sociedade como um todo. Sempre pensando na maioria, como foi colocado aqui, 75 mil veículos, de 75 mil famílias, que precisam fazer o uso dessas vagas para poder circular no comércio. O CDL, como representante do comércio, e o comércio é importante, porque ele gera empregos para os cidadãos, e ele precisa dessa oxigenação que as vagas fazem acontecer. Então, é muito importante que isso aconteça da forma como foi feito. E nós precisamos levar esse entendimento para que a população, muitas vezes, por falta de discussão, por falta de argumentação inteligente, entenda a importância de algumas coisas. Então, como foi colocado, essa discussão madura que ocorreu, serviu como um exemplo, eu vejo que talvez tenha sido, não pela importância que ela representa, mas a importância que representou essa discussão foi como ela conseguiu mostrar que, através da discussão, com respeito e inteligência, a gente consegue fazer o que é melhor para a população. Queria parabenizar o vereador André, parabenizar o CDL, parabenizar todos os vereadores pela forma como nós conduzimos isso. Se viu, em 4 dias se conseguiu resolver tudo. Obrigado. Continua em discussão. Em votação única, o projeto de lei número 85, que dispõe sobre a área azul. Aprovado por unanimidade dos presentes.